Bom, pessoal, vamos fazer o estudo hoje desse livro aqui, viu? As Ilhas Secretas dos Templários, os Cavaleiros, o Sacerdote e o Tesouro. E a partir da página 27, tem no capítulo 2, a Ilha Enigmática. Deixa eu aqui pegar o livro. Fora da Escandinávia, não existe muitas pessoas que tenham ouvido falar de Bornholm. Um número até menor deve ter visitado a sua tranquila costa. Trata-se, no entanto, de uma ilha única e bonita, com praias de areias brancas no sul e comoventes visitas íngremes ao longo de sua costa norte. A costa é dotada de vilarejos e pescadores, fortificados pelas estacas de casas de defumação, onde os peixes era curado. No interior da ilha, pequenas aldeias e lindas casas de fazendas são dispersas em uma exuberante paisagem arcadiana. Atualmente é um local pacífico e encantador. Aqueles poucos turistas que vêm todo o verão para apreciar as belezas da ilha nunca sentiram a verdadeira natureza que está à frente deles, nem estão cientes dos segredos sagrados de Bornholm. Mas o mistério está aqui para qualquer um ver, escondido por um engenhoso véu de obscuridade. Pelos idos do ano de 1200, a população de Bornholm era um pouco maior que alguns milhares, embora a ilha já tivesse uma longa e significante história. Ela é habitada há pelo menos 10.000 anos. Quaisquer traço de ocupação anterior que possa ter existido foram totalmente destruídos pelas últimas eras glaciais, pelo último dilúvio, certo? A idade do bronze, 3.000 a 800 a.C., deixou vestígio de uma cultura extremamente rica. Os sepultamentos deste período fornecem provas claras de contato com os povos mediterrâneos, cerca de 3,2 mil quilômetros de distância, e isso em uma época em que viagens de longa distância eram, tal como sabemos, vagarosas, perigosas e extremamente difíceis. O mesmo período viu serem erguidos mais de 1.000 menídeis, pedras megalíticas extremamente pesadas, dispersas por toda a ilha, alguns isolados, outros em grupos. Por quê? Tais monumentos de pedra pré-históricos são raros na Escandinávia. Eita, meu narizinho, sempre coçando na hora dos vídeos, minha gente. Vamos lá. E aqui vem o historiador espanhol Osórios, em sua história Adversum Peganus, 417 da nossa era, deixa claro que os primeiros borgonheses, nós de novo, certo? Devem de fato ter se originado em Borgonos, de onde posteriormente se difundiram e se estabeleceram ao longo do Remo. Isso para que vocês possam entenderem todo esse estudo que nós estamos fazendo, certo? Tanto desse livro quanto o livro do Portugal Templário, se faz necessário que vocês busquem assistir aos episódios do livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, para que vocês possam entender toda a saída de Maria Madalena, seus dois filhos, grávida da princesa Sara, junto com José de Arimateia, João, que era o antigo Lázaro, e aí a chegada deles
no que hoje é a Europa, certo? E aí de lá foi-se adaptado novos sobrenomes a eles, inclusive o de Borgonhos, certo? Então, de fato, ter se originado em Borgonha, de onde posteriormente difundiram-se e estabeleceram ao longo do rio Reno. Osórios nos conta que quando esses borgonheses foram derrotados por Atla, rei de Homos, eles ainda migraram mais para o sul, conquistando uma área que cobria as montanhas Jura e ocupando finalmente a maior parte do sul da França. Pronto, foi onde nós montamos o nosso território borgonhês, certo? Que era, naquela época, o mais rico das Américas. E de lá montamos toda a estrutura para montar o Reino de Portugal, que foi, de novo, montado por uma pessoa, por Dom Henrique, que era descendente da linhagem sagrada. Bom, é, em torno do ano de 530 depois de Cristo, Borgonha de Cristo estava ligado ao reino franco, o qual posteriormente foi dividido em Alta e Baixa Borgonha. No final do século VII, o Ducado de Borgonha foi estabelecido, abrangendo toda a área que corresponde à Borgonha atual. Durante os séculos XIII e XV e XIV, Borgonha novamente, século XIII ao século XII, o século XIV ao século XIII, certo? Borgonha novamente iniciou sua expansão em direção ao norte e até inclui grandes partes da Holanda e Bélgica. Neste período, o Duque de Borgonha tinha sua corte na cidade de Dijon, onde a ordem cavalaresca do Bezerro de Ouro foi estabelecida. Essa ordem foi envolta pelo misticismo cristão, o qual será uma linha recorrente no padrão de nossa história. Será possível notar que Borgonha possui conexões com os místicos cristãos e com a área específica do sul da França, onde os borgonheses se estabeleceram. Esta ligação se tornarão claras, embora faltem fortes fontes escritas para esclarecer esse mistério, o qual se baseia sobre outro tipo de evidência, as evidências arqueológicas e arquitetônicas, pessoal. Afinal, documentos podem ser falsificados. As provas dos mistérios de Borgonha são de natureza diferente e mais certas. No século XII, que é o século XI, a data correta não é conhecida. Borgons tornou-se província da coroa dinamarquesa e o cristianismo foi trazido para a ilha pagã. E nessa época que os primeiros traços do nosso mistério aparecem, a sua palavra-chave é cristianismo. Se por um lado a igreja se estabeleceu entre os habitantes de Borgonha, por outro, isso não parece tê-los impressionado. Os deuses nórdicos antigos, tais como Thor e Odin, não perderam logo sua influência sobre os simples pescadores da ilha. Vê só. Tão pequena, poderia ser visto como sugestão de que a maioria dos moradores da ilha já eram bons cristãos. A saga, entretanto, também narra a história de um Elgil Regnance, um chefe local, e nos parece evidente que as virtudes cristãs ainda não estavam fortemente encalcadas em Borgons.
Bom, para que vocês possam ter ideia, como vemos falando sempre aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, os ritos crísticos são um procedimento, uma ética, uma vivência do bem comum e do respeito a quem pensa diferente de você. Quando os descendentes de Cristo se instalaram na Europa, em vários territórios, certo? Inclusive essas ilhas, não queríamos, não tinha-se a ideia de tirar eles da fé dele. Tinha apenas a ideia de somar a isso uma ética de amor e de respeito entre todos, entende? Um respeito que você que é católico poderia ser católico, nós não iríamos lhe matar. Você que acreditava em Odin ia ficar lá, ninguém ia perseguir ninguém. Você que acreditava em Osíris ia ser respeitado. A meta era não mexer na fé de ninguém. Bom, já as cruzadas foram necessárias porque nós aproveitamos aquela guerra pseudo-humanitária e cristã para poder tomar de volta o território de Jerusalém, certo? E trazer todo o capital de giro que era da nossa família de volta para a Europa. No início do século XI, a Calvin Saga nos conta que os estados reais eram administrados por um homem chamado Age. Quando ele morreu, o rei Cnut, o grande, conhecido também pelos ingleses como o rei Canuto, de 1116 a 1035, apontou Fígio Reganzen para sucedê-lo, mas de Borgonha para a corte dinamarquesa faltava muito e Fígio decidiu atuar como rei, cercado de uma grande corte que ele próprio constituíra. Bom, pessoal, aqui na página 31 nós vemos essa escultura aqui, é feita na rocha, certo? Para os habitantes da ilha de Borgon, essa rocha na costa é conhecida pelos habitantes da ilha como a cabeça de Egil Ragmansen, certo? E foi durante uma dessas viagens de pilhagem que Egil inadvertidamente selou seu próprio destino. Inicialmente, o episódio pareceu bastante inocente. Após a agitada batalha no mar, Egil passou a ter uma sede intensa, mas os barris de água no navio tinham sido destruídos. A água potável ficara acumulada abaixo do convés, onde se misturou com o sangue dos feridos. Egil mergulhou o capacete na água e bebeu muito. A água ensanguentada pingava na sua boca. Foi uma visão realmente assustadora. Um relatório dessa literal sede de sangue chegou aos ouvidos do rei Canudo, que enviou imediatamente uma mensagem para Egil. Beber sangue humano, a parte, obviamente, o de Cristo, era, aos olhos da igreja, inquestionável heresia. Egil foi condenado a procurar um padre imediatamente e confessar o seu pecado não cristão. Então, Egil, entretanto, não tinha tempo para padres, os quais desaprovavam seus estupros de verão e excursões de pilhagem. Eles também censuravam as farras embriagadas de inverno, feitas para honrar o deus ou os deuses Thoth e Odin. Engi ignorou as ordens do rei, mas quando Canude ouviu posteriormente que um navio mercante pertencente a um de seus parentes
o conde da Noruega tinha sido pilhado e queimado no Béltico, a sua paciência chegou ao fim. Ele fez uma incursão repentina a Borgon, prendeu Enzio e sumariamente o enforcou nas árvores mais altas da ilha. Essa história nos mostra que o cristianismo ainda não tinha tomado uma posição muito firme, nem em Enzio, nem nos habitantes em geral. Aqui na página 32, pessoal, nós vamos ver nas igrejas esculturas de cruzes templárias. Uma, a segunda, a terceira imagem, a quarta imagem, a quinta imagem, sexta imagem. Cruzes, inscrições rúnicas de Borgon, a pedra de Bodilk repetem as cruzes dos cavaleiros templários na coluna do topo, igreja de Bortigon, coluna de baixo, igreja de Nar, igreja de Ortons, igreja de Vertemare. A força e a persistência da antiga religião são comprovadas, embora a forma estranha, por achados em um cemitério cristão muito antigo, tanto da época dos incidentes referidos a Christian Saga. Externamente, o cemitério era cristão. Os túmulos, por exemplo, foram orientados na direção leste-oeste, de acordo com a prática da igreja. Mas o sepultamento também continha pequenas ofertas e sinais claramente relacionados à vida após a morte dos mitos nórdicos. Os mortos cristãos parecem ter carregado suas crenças pagãs para o túmulo do além. Encontra-se evidências de igrejas de Asdrus na Escandinávia, desde a introdução do cristianismo ao final do primeiro milênio. As primeiras igrejas eram de madeira, passando posteriormente à construção de pedra. Curiosamente, não existe vestígio das igrejas de madeira em Borgons. E o mais antigo adro não se aproxima das construções em pedras que sobreviveram. Teria esse cemitério sido anexado a uma igreja de madeira, a qual desapareceu sem deixar vestígio? Porque então nenhuma igreja de pedra foi construída neste ponto. Porque então nenhuma igreja de pedra foi construída neste ponto total, como ocorre em qualquer lugar da Dinamarca? Será possível que as igrejas de pedra peculiares de Borgons obedecem a um sistema de posicionamento particular ditado por outro critério mais específico? E se fosse assim, que critério seria este? Para responder a essas questões, devemos nos juntar à trajetória em seu verdadeiro início. Bom, gente, ficamos por aqui. No próximo capítulo, vamos ler sobre as igrejas de Borgons.